Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um evento Pineda Injetáveis do Grupo Evas. Eu sou a Marilei Bertaco, diretora farmacêutica da Pineda Injetáveis e também do Grupo Evas. Eu gostaria de apresentar para vocês os três palestrantes de hoje, Dr. Felipe Taguchi, que vai comentar com vocês da experiência dele na área de cirurgia bariátrica e uso complementar de substâncias injetáveis, principalmente a vitamina D3 e a vitamina K2 e mais outras substâncias que são utilizadas para acompanhamento e melhora e manutenção desses pacientes, modulação desses pacientes pós-cirurgia. Também Dr. Renato Lessa conosco, oftalmo, na área de oftalmo, e que vai fazer uma atualização da vitamina D3 e a utilização inclusive na área oftalmológica. E também Dr. Marcelo Munhoz, cardiologista, que vai comentar com vocês da experiência dele na utilização de injetáveis em pacientes da área cardiológica e a melhora desses pacientes de forma contínua. Enfim, eu comentaria com vocês também que nós estamos lançando, agora em setembro, a composição de 4 vitaminas numa mesma ampola de injetáveis, que são a vitamina A vitamina D3, a vitamina K2 e a vitamina E, em 2 versões diferentes, 2 concentrações diferentes. E também o lançamento em setembro da substância Pinospinaster, na composição de 100 miligramas por ampola, e vocês vão receber esses lançamentos no e-mail de vocês ou na forma do WhatsApp também, tá bem? Bem, eu gostaria de chamar então o Dr. Felipe Taguchi, que já está aqui conosco em link, para começar a apresentação e mostrar a vocês a experiência dele. Dr. Felipe, muito bem-vindo. Pode começar a sua aula. E esse paciente obeso, muitas vezes ele passa no nosso consultório e a gente acaba interpretando ele um pouco mal, né? Todo mundo às vezes olha uma pessoa obesa e fala assim, nossa, esse indivíduo é forte, né? Ele é bem nutrido, né? E muitas vezes a gente esquece de que excesso de peso não é a mesma coisa que nutrição. Muitas vezes esse paciente ele já tem uma carência de vitaminas e minerais e é desnutrido, né? Fora isso, a gente tem que saber que o indivíduo que está com excesso de peso, que já tem obesidade instalada, às vezes num quadro mórbido, ele já está inflamado por uma longa data, ok? Normalmente, né, a gente não consegue fazer uma alimentação no nosso dia a dia. Você imagina um paciente obeso que praticamente come aí de 3 a 4 refeições péssimas no dia dele, né? Com agentes inflamatórios, com produtos industrializados. Então, tudo isso ataca muito o intestino, causa aí um estresse oxidativo gigante no corpo desse indivíduo, né? E muitas vezes a gente acaba tendo outras patologias ainda para piorar esse quadro, né? Normalmente uma desbiose intestinal crônica de longuíssima data, né? Os desequilíbrios hormonais, principalmente aí na obesidade, a gente tem a resistência insulínica, o hipogonadismo, né? Tanto no homem quanto na mulher. E casos de hipotireoidismo subclínico, né? Que às vezes a gente não vai conseguir analisar no exame de sangue e passa despercebido muitas vezes, e esse paciente não vai ter uma boa absorção intestinal, não tem funcionamento do corpo. A gente não pode excluir, esquecer que os hormônios, eles estão aqui para tá fazendo homeostase entre as células, né? E o intestino também tem células, e é um dos órgãos que mais tem aí síntese e liberação hormonal e sofre essa influência de uma maneira muito pesada. Então, se esse intestino não está saudável, esse paciente está completamente desequilibrado, ele vai ter uma alteração antes da cirurgia já na absorção de vitaminas e minerais, ok? Passando de slide aqui. E vamos falar um pouquinho agora da cirurgia em si, tá? Antes de estar falando do paciente operado. Eu sei que todos aqui, às vezes,
não tenho um conhecimento um pouco mais a fundo da bariátrica, mas eu vou falar de pelo menos 2 tipos de cirurgia que são mais comuns aqui no Brasil e que a gente faz aqui no consultório. A primeira delas, né, que está hoje aí disparado, né, aqui pelo menos a gente tem feito 90, 95% dos casos, né, então de 2 a 3 pacientes que a gente opera por dia, praticamente aí são todos sleeve, que é a gastroplastia vertical. É uma cirurgia, ao meu ponto de vista, fantástica, porque a gente praticamente só vai mexer no volume do estômago. Sim, ela vai estar reduzindo aí praticamente 1/3 a 1/4 daquilo que o paciente tem de capacidade, né? Tem algum fator hormonal nessa cirurgia, apesar de não mexer no intestino? Tem porque o estômago produz, né, alguns hormônios na parte de fundo gástrico e grande curvatura, e quando a gente remove, né, essa porção do estômago, isso vai estar causando, sim, algumas alterações. Mas não a ponto de fazer um desequilíbrio muito grande na absorção do resto do intestino, né, do duodeno, jejum e ilho, diferente de outras cirurgias que têm a desabsorção intestinal. Então, ao meu ponto de vista, é uma cirurgia que tem um custo-benefício muito bom para o paciente, né? E não altera tanto a absorção proteica e dessas vitaminas, principalmente as lipossolúveis. O outro tipo de cirurgia que a gente faz aqui na clínica, eu nos meus pacientes deixo principalmente para estar indicando nas contraindicações do sleeve, é o bypass gástrico. Também é uma cirurgia muito boa e segura, mas ao meu ponto de vista já um pouco mais agressiva, né? Eu que depois fiz da bariátrica uma pós-graduação de nutrologia e fisiologia hormonal, fiquei um pouco receoso e com medo de sair indicando mais esse procedimento. Então, hoje em dia, eu sou muito mais conservador. É uma cirurgia que a gente faz o estômagozinho pequeno, com desvio intestinal, excluindo aqui, né, o bolo alimentar das enzimas estomacais, né, e que são liberadas no duodeno, né, as enzimas pancreáticas, e elas vão ter um encontro lá embaixo, nessa anastomose que vocês estão vendo na imagem, e só a partir desse ponto você vai ter uma mistura de bolo alimentar com enzimas digestivas para conseguir fazer a absorção intestinal, né, e a acidificação do bolo. É uma cirurgia bacana, mas um pouco mais agressiva. Indicada mais para aqueles casos de pacientes com obesidade um pouco mais avantajada, casos difíceis de controle na parte do diabetes, dislipidemias, hipertensão arterial. Então, realmente, está indicado mais para aquele obeso grave. E mesmo assim, eu ainda prefiro fazer o sleeve. Muitas vezes consigo o resultado e evito de estar fazendo essa cirurgia. Sabendo também que esse procedimento a gente às vezes consegue fazer após ter feito o sleeve, né? E o sleeve a gente não consegue fazer o contrário, né? Retransformar em outro procedimento porque já foi tirado do estômago. Eu coloquei esse quadro aqui, que é uma imagem bem bacana, que a gente consegue ter noção de onde algumas vitaminas são absorvidas no trato gastrointestinal, né? E o que uma cirurgia vai estar interferindo. Então, se vocês forem ver lá no estômago, né? A gente tem o fator intrínseco. Se o bolo alimentar não está em contato com ele, não está tendo um pH um pouco mais ácido, você vai ter com certeza aí uma deficiência na absorção de ferro, de cobre, do iodo, né? A água também, às vezes, vai estar sendo um pouco prejudicada na absorção nos pacientes bariátricos. Na parte do duodenal, o ferro entra de novo na jogada, muitas vezes com cálcio, fósforo, a tiamina, riboflavina, a biotina, o magnésio e o selênio principalmente, tá? Junto com o ácido fólico. Nesse tipo de exclusão, muito presente no bypass gástrico, está responsável pelas quedas um pouco mais absurdas da parte do cabelo, que o paciente reclama bastante, e de massa muscular também, né? Porque como às vezes esse bolo não chega tão mais acidificado na parte jejunal e de ilho, a gente às vezes começa a ter um pouco de dificuldade na absorção de aminoácidos, de etripeptídeos, tá? E fora as vitaminas lipossolúveis. Então, a cirurgia como o bypass gástrico e algumas outras, né, com derivações biopancreáticas acabam tendo esse contra, né? E muitas vezes o corpo
vai estar aí buscando a fonte proteica na musculatura. Então, apesar da restrição já estar presente, muitas vezes esse paciente não vai estar conseguindo ter uma absorção legal de proteína e o corpo vai buscar isso na musculatura dele. Então, às vezes, vai degradar um pouco mais a massa muscular desse paciente. Agora que você já tem um pouquinho de noção da cirurgia com aquelas imagens, quando o paciente chega no seu consultório já operado, você tem que começar a se questionar de algumas coisas, né? Qual cirurgia foi feita nesse paciente? Foi feito um bypass, foi feito um sleeve, um duodenal switch, ou algum outro tipo de cirurgia bariátrica, às vezes não tão comum, né? Como muitas vezes só um bypass intestinal. Saber qual foi o padrão técnico dessa cirurgia, e isso é uma coisa que às vezes dificulta um pouco a abordagem desse paciente no consultório, porque tem muitos cirurgiões que não seguem um padrão fixo. Muitas vezes ele faz uma contagem de alça, uma anastomosa diferente um paciente, e de repente ele está trocando o padrão dele para outro paciente, sem respeitar as medidas que a sociedade deixa aí como padrão ouro, né? Fora isso, também existem aqueles pacientes que fazem algumas cirurgias que não são liberadas e cirurgias experimentais com desvios intestinais às vezes um pouco absurdos e a gente também não consegue identificar esse tipo de padrão, tá? Então isso às vezes acaba implicando aí em uma dificuldade no tratamento desse paciente com desvitaminose. Só para reforçar aqui então, né, a absorção dos nutrientes é um pouco pior nessas técnicas com desabsorção na parte intestinal, né, principalmente aí nas derivações biliopancreáticas e como vocês têm um exemplo aí no duodenal switch. Alguns tipos de cirurgia você consegue às vezes, infelizmente, ter uma absorção deficitária aí de 25% de proteínas e 72% às vezes até de gordura. Então aí nessa jogada acabam entrando as vitaminas lipossolúveis que não acabam tendo uma boa absorção. Fora a parte proteica, que muitas vezes a gente já acaba se deparando com uma alimentação muito deficitária aqui no Brasil, pelo custo da proteína. E após a cirurgia isso diminui, porque o paciente não às vezes consegue ter uma boa ingesta, uma rejeição, não mastiga tão bem esse tipo de alimento. E você já ter associada essa perda de 25% na absorção intestinal, lá na frente vai degradar muito a musculatura desse paciente, né? Porque é um reservatório proteico do corpo aí. Fora isso, gente, também está muito atento aos estilos de dieta que a pessoa às vezes segue, né? Os veganos, vegetarianos, muitas vezes, não estou aqui criticando esse tipo de estilo de dieta, mas às vezes as pessoas aderem a esse estilo sem saber fazer da forma correta, né? Fala que é vegano vegetariano e vive de arroz e feijão e alface, mas não come nenhum tipo de legumes e outros nutrientes aí que a gente tem, né? E acaba tendo um déficit proteico muito grande também. Parte religiosa é interessante de estar também olhando, porque existem algumas religiões que hoje em dia a pessoa acaba excluindo algum tipo de alimento, né, por alguma crença. Um outro fator que eu gostaria de falar aqui que é triste é que tem muitos pacientes que após a cirurgia bariátrica, depois de um ano e meio, acabam às vezes, como não tem sintomas, abandonam o uso do polivitamínico, né, ou daquela reposição que você passou no consultório de algum manipulado, porque às vezes ele não está sentindo nenhum sintoma e muitas vezes ele pensa que ele está tendo um gasto desnecessário, ou às vezes ele esquece 3, 4 dias da semana, toma 2 e não está fazendo muito mal para ele e ele para de tomar. Só que ele vai demorar, às vezes, a apresentar algum sintoma e quando ele volta para você no consultório, às vezes as queixas já estão um pouco graves, né? Com alguns problemas neurológicos, a perda de massa muscular, parestesia, dentre alguns outros problemas aí, né, relacionados com o tipo da deficiência mineral. Fora isso, alguns comportamentos como a presença de vômitos, né, para aqueles pacientes que não têm uma mastigação tão boa, ou às vezes um pouco ansiosos e comem de uma forma muito rápido,
Pacientes que já têm quadros de bulimia também às vezes persistem, às vezes após alguns procedimentos cirúrgicos, né, porque não foi bem acompanhado na parte psicológica, então também é uma coisa que tem que se ficar muito atento. Alguns pacientes já fazem alguns usos de suplementos, vitaminas, né, ele vai lá na loja de suplemento e compra, porque alguém disse que tem algum benefício, então você tem que estar atento para não estar ultrapassando as doses também, né? Mas isso é um pouco difícil aqui no Brasil, mas tem aqueles pacientes que fazem o uso abusivo. E algumas doenças prévias, né? Algumas intolerâncias alimentares, alergias a alguns componentes da dieta. Ficar atento também a alguns pacientes que sofreram algum tipo de acidente, tiveram que fazer alguma retirada de alguma porção do trato gastrointestinal e cirurgias oncológicas também. Aqui no consultório, eu consegui, aos poucos, estabelecer uma rotina para o meu paciente, né? E antes da cirurgia, a gente tem feito uma avaliação de bioimpedância para conhecer a composição do corpo do paciente que a gente vai estar lidando, saber mais ou menos quais são as deficiências, né, de massa muscular, onde são os excessos de gordura, principalmente gordura visceral. E a gente faz uma suplementação endovenosa, intramuscular, antes da cirurgia, para que o paciente consiga ir com uma imunidade, uma antioxidação um pouco melhor, para a gente já começar a combater essa inflamação crônica dele, para que ele consiga ter uma cirurgia um pouco mais tranquila para o cirurgião, para o anestesista, e principalmente para ele, né? Porque ele fica muito melhor. 30 dias após, eu faço novamente algumas vitaminas, né? E eu vou estar falando isso mais à frente aqui. Isso aqui é só um quadro para vocês entenderem o fluxograma da clínica. E com esses 30 dias eu vou fazer nova bioimpedância para estar avaliando como foi a perda do paciente, se eu devo modificar alguma coisa na dieta, pedir algum auxílio da nutricionista para que melhore a carga proteica, preparar alguma suplementação específica ou algum manipulado, né? E muitas vezes, se for necessário, até um suporte endovenoso, tá? Eu coloquei para vocês, vou deixar minha imagem aqui no meio para não incomodar ninguém, uma bioimpedância de uma paciente que a gente operou aqui no consultório, né? E isso ajuda muito a clínica no cuidado do paciente bariátrico, tanto pré quanto pós-cirúrgica. Se vocês puderem analisar aqui essa bioimpedância, ela tem muitos dados que deixam a gente um pouco mais tranquilo para saber o que está acontecendo com o paciente após a cirurgia. No início não é tão legal, né? Porque você não consegue ver nada de evolução. Mas ficar sempre atento aos níveis de gordura visceral, tá? Porque eles estão diretamente ligados à esteatose hepática, a alguns problemas hormonais, principalmente as quedas dos gonadais, né? Da testosterona no homem e na mulher, que vai estar interferindo na perda. Não só isso, às vezes essa gordura visceral a gente consegue sentir quando o paciente está com excesso de carboidrato na dieta e ela não começa a diminuir. Muitas vezes também a parte tireoidiana influencia na perda desse tipo de gordura. E isso me deixa muito atento, porque se eu vejo que meu paciente não está perdendo esse tipo de gordura visceral, diminuindo aí de 279 para 260, 240, eu começo a suspeitar e às vezes já até pedir alguns exames e investigando a dieta desse paciente para que eu possa colocar ele no trilho da perda de peso saudável novamente. Fora isso, né, a parte hídrica, para a gente começar a ver o tipo de retenção, a inflamação também piora a retenção hídrica no corpo. O padrão de massa muscular, ver se esse paciente já tem um déficit ou não. No caso dessa paciente, ela não tinha um déficit, ela tem um corpo até que equilibrado, né? E normalmente casos que o paciente já tem uma massa muscular muito baixa, você já até pode, às vezes, estar pensando em iniciar uma suplementação proteica um pouco maior e muitas vezes um suporte endovenoso com vitaminas, minerais e aminoácidos para que esse paciente não sofra tanta perda no período inicial da cirurgia, onde ele vai estar fazendo uma dieta líquida que muitas vezes tem uma perda de peso um pouco mais acentuada na parte da massa muscular. Vamos para o próximo slide.
Então, essa é a rotina aqui do consultório para o paciente que vai estar fazendo a cirurgia. Então, aí pelo menos 15 dias antes, eu gosto de fazer uma aplicação de vitamina D, que vai estar atuando aí como antioxidante, vai estar aumentando, fazendo um up imunológico no meu paciente. Fora isso, a vitamina D também vai ajudar a testosterona a agir um pouco mais nas células adiposas, principalmente de gordura visceral. Associo com a vitamina MK7, né, que vai estar potencializando a vitamina D, como a A também já está associada no composto que a gente faz na Pineda. Fora isso, ela vai estar combatendo muito também a resistência insulínica junto com a vitamina D, que é o problema de todo paciente que vai estar operando, paciente obeso tem resistência insulínica. E eu gosto de associar, às vezes, o biquinol, que o biquinol, né, ele não só tem essa ajuda da parte antioxidativa, mas muitas vezes ele vai também estar ajudando a gente com o controle do índice glicêmico, da fadiga, ele ajuda o paciente no pós-operatório, ele às vezes vai conseguir melhorar um pouco, né, a função pulmonar desse paciente, então ajuda a parte do anestesista. Então tudo isso, gente, são coisas que a gente começa a associar e começa a ter um pouco mais de benefício e segurança no procedimento cirúrgico, principalmente agora numa época de pandemia. Aqui são alguns benefícios, né, que a gente acabou de citar da vitamina D. Ela também vai estar atuando muito aqui no paciente bariátrico na prevenção da perda de massa óssea, né, porque ela vai inibir um pouco a atividade osteoclástica no osso, né, para não ter reabsorção de cálcio. Fora isso, vai estar aumentando também a absorção intestinal nesses pacientes, principalmente nos que fizeram bypass gástrico. E já tem aí 3 estudos bem recentes comprovando a eficácia da vitamina D nas infecções respiratórias virais, né? Ela não é uma vacina contra o corona, mas ela vai estar ajudando, e toda ajuda nessa hora é muito bem-vinda. Os pacientes que têm uma dosagem baixa de vitamina D, por exemplo, 25 para baixo, né, nanogramas por ml, você já começa a suspeitar que esse paciente possa estar um pouco mais suscetível a essas infecções virais, e aqueles pacientes que provavelmente desenvolverem algum tipo de infecção viral como o corona, vão ter um pouquinho mais de dificuldade de sair daquele quadro mais agudo, caso essa vitamina D não esteja tão legal. Já os pacientes que estão com a vitamina D suplementada, acima de 60 praticamente, eu às vezes gosto de deixar até um pouquinho mais alto nos meus pacientes, o risco desse paciente estar vindo a se infectar fica um pouco mais reduzido, e caso ele desenvolva alguma infecção como o coronavírus, ele vai estar aí com chances um pouco melhores de estar melhorando os sintomas um pouquinho mais rápido. Fora isso, vitamina D, um anti-inflamatório excelente, vai estar combatendo aí não só a resistência insulínica, né, mas sendo um anti-inflamatório aí de maneira generalizada no nosso corpo. As doses que a gente tem utilizado aqui em via intramuscular são 600 mil unidades, sim, é um pouco alto, mas o benefício da parte imunológica a gente consegue obter com essas doses um pouco mais elevadas, associada à vitamina A, já na mesma ampola, e numa ampolazinha separada a gente faz a vitamina MK7, tá? De 1 a 3 miligramas. Caso você queira passar isso via oral, seu paciente não goste, né, de tomar alguma espetadinha com agulha, você pode estar usando a dose de 5 mil a 30 mil unidades, associada a MK7 de 100 microgramas, e a vitamina A sempre na proporção aí de 1/10 da vitamina D, ok? Sempre que você estiver fazendo a suplementação de vitamina D antes, seria interessante você estar tomando conta do PTH do seu paciente, para que às vezes em algum outro tipo de patologia, né, ele já esteja com esse PTH muito baixo, e em algumas patologias, às vezes a gente consegue melhorar o PTH alto e com essas altas doses de vitamina D, ok? Essa reposição normalmente a gente vai estar fazendo antes da cirurgia, e eu vou estar repetindo essa dose de vitamina D 30 dias após o procedimento cirúrgico, ok? Um momentinho aqui que aparece uma coisa.
Então, a gente vai estar repetindo aí 30 dias após a cirurgia. O Biquinol, como a gente disse, nas doses de 20 a 40 miligramas intramuscular, né? Para quem não sabe, o Biquinol é o formativo da coenzima Q10. Ele vai ter a parte de antioxidação, ajuda muito no metabolismo mitocondrial para a entrega de energia, e o ATP é essencial, né? Uma mitocôndria muito saudável para que a gente consiga estar tendo uma resposta cirúrgica um pouco melhor nesse paciente. Fora isso, a gente não deve se esquecer, né, que ele vai estar ajudando também, às vezes, potencializando alguns outros associados com a vitamina C, o uso dos carotenoides, e o paciente tem um efeito muito interessante quando ele tem associação do biquinol. Ele promove uma entrega de energia absurda, principalmente às vezes se esse paciente não estiver se sentindo tão bem com 30 dias de operado, com uma dieta às vezes não tão correta. Já no pós-cirúrgico, tá? A gente vai estar aí fazendo o reforço da vitamina D, que vai ter dado praticamente aí 45 dias, às vezes até um pouquinho a mais, sempre associado com o Biquinol, que é uma preferência minha, a B12. E caso esse paciente se eu não esteja tão bem, teve algum problema no pós-cirúrgico, não teve uma boa adequação à dieta líquida, uma presença de vômito, que às vezes pode estar ocorrendo, você pode estar associando algumas fórmulas, né, que a gente consegue ver ali no portfólio da Pineda, já até prontas para que você consiga estar auxiliando o seu paciente. Com doses intramusculares, e são kits que você pode deixar de prontidão no seu consultório, que o paciente, em questão de um dia, já começa a se sentir bem melhor, com uma disposição absurda, né? A vitamina B12, a gente não deve deixar de estar fazendo, principalmente aí nesses 30 dias pós-cirurgia bariátrica. Alguns médicos não gostam de fazer essa reposição tão precoce. Eu acho de extrema importância, porque você devolve muita vitalidade para o seu paciente, né? Sem falar que nesses 30 dias a ingesta da vitamina vai estar muito baixa, principalmente em uma dieta, às vezes, líquida que ele vai estar fazendo em casa de uma maneira, às vezes, não tão adequada e com um baixo valor nutricional. Vale lembrar aqui, né, que o paciente não vai estar tendo a presença do fator intrínseco de uma forma adequada no bolo alimentar, e naqueles pacientes que estão fazendo um bypass gástrico ou outro tipo de cirurgia com desabsorção intestinal, né, a gente não vai estar tendo contato desse bolo alimentar com as enzimas pancreáticas em boa parte do trajeto intestinal, ok? Alguns sintomas que esse paciente pode já estar apresentando um pouco mais tardios vai ser a anemia, e um pouco, às vezes, mais rápidos, ele vai estar sentindo um pouco de cãibra, fraqueza nas pernas, sonolência. E outro sintoma crônico bem importante, né, são os neurológicos, né, com o aparecimento dessa glossite, das parestesias e dessa fraqueza um pouco crônica. Principalmente o paciente se queixa muito de sono e da fraqueza nas pernas. Os níveis séricos aí a gente vai estar considerando inferior a 200, mas no paciente bariátrico, aquele que já estiver abaixo de 350, né, picogramas por ml, você já pode estar iniciando uma reposição. Fora isso, gente, a vitamina B12 é muito importante no metabolismo da homocisteína, né? E quando a gente tem uma vitamina D muito baixa, a homocisteína alta vai estar atrapalhando aí nas ligações de colágeno, na estrutura óssea, né, nas ligações cruzadas, e isso vai diminuir a resistência óssea, e pacientes que já têm problemas de osteoporose, principalmente as mulheres já de idade um pouco mais avançada, acima dos 50 anos, já iniciando uma menopausa, a gente tem que ficar um pouco mais atento, porque ela pode vir a desenvolver esse sintoma um pouco mais grave. As doses a gente usa aqui de 25 miligramas, o convencional que a gente consegue ter na farmácia, nas farmácias de rua, são de 5 miligramas, e a dose de 25 é muito efetiva. Os pacientes têm aderido muito e gostam do resultado e acabam voltando para fazer no consultório, ao invés de estar fazendo o uso de 5 miligramas na farmácia. A Marilei me deu uma dica muito boa quando a gente começou a fazer o uso dessa vitamina aqui, porque os pacientes se queixam muito de que ela é dolorida.
E quando você associa uma ampola de lidocaína a 2%, isso fica fantástico, o paciente não tem dor e ele adere muito mais ao tratamento. Aqueles pacientes já um pouco mais de idade, ou que fizeram o bypass e já não estão se sentindo tão bem com alguns sintomas precoces, a gente pode estar associando aí uma ampola, às vezes, de vitamina B9, né, do folato, e de piridoxina, que é a vitamina B6. Eu coloquei aqui dois compostos que a Pineda também traz para a gente, já prontos, né? Muitas vezes que são de fácil uso, que são esses cofatores mitocondriais, né? Que são praticamente aí o complexo B, com a vitamina B1, B2, B3, B6 e B9, que vão aí estar entregando bastante energia nas atividades enzimáticas, né? Na síntese dos neurotransmissores, cofatores mitocondriais, e principalmente na formação aí do GABA, né? E do NAD, e na conversão de colina em acetilcolina. Esses compostos, às vezes, você pode estar utilizando de prontidão no consultório, para aqueles pacientes que não estão tendo melhoras dos quadros, ou que estejam se sentindo muito fracos, você pode estar associando a vitamina B12 na aplicação intramuscular, ou fazer o uso dele endovenoso em algum soro de manutenção. Ok? Então, voltando aqui, só para estar relembrando, o paciente antes da cirurgia bioimpedância, vitamina D intramuscular com o Biquinol. Feito o procedimento cirúrgico, ele volta com 30 dias para o meu consultório, eu vou reavaliar a bioimpedância dele para ver as perdas, se essa perda está sendo saudável ou não. Vou fazer uma carga novamente de vitamina D, o Biquinol, e eu vou associar aqui um composto a mais, que é a vitamina B12. Caso precise, naqueles pacientes que não estão tão bem, vocês podem utilizar aqueles compostos já pré-formulados no compêndio da Pineda. Ficar um pouco atento a uma proporção de perda de peso. Normalmente eu aqui fico muito ligado na perda total do peso. Então, por exemplo, o paciente que perdeu 10 quilos iniciais em 30 dias. 30% desse peso total eu aceito até de perda de massa muscular, porque o paciente sai de um exagero de retenção de glicogênio e perante também uma dieta com excesso de carboidratos. Então, 30% da perda total desse paciente, por exemplo, 10 quilos, ele perdeu 3 quilos de massa muscular, eu aceito. Passou disso, eu já começo a ficar preocupado e já pensar em aumentar não só a carga proteica, como às vezes pensar já em iniciar uma investigação hormonal nesse paciente, principalmente de queda de testosterona e da parte dos hormônios tireoidianos. A parte de gordura, principalmente gordura visceral, ela tem que estar representando aí uma perda de 70%, né? Então, por exemplo, 10 quilos, 7 quilos dessa perda teria que ser de gordura. Essa é uma proporção muito fácil que todo mundo consegue calcular se tiver uma bioimpedância no consultório, e o paciente fugiu dessa proporção, você já começa a pensar que a perda de peso dele não está tão saudável. Fugiu disso, gente, começa a pensar em aumentar a carga proteica, um kit de suporte endovenoso e nas fórmulas de terapia intramuscular. Normalmente, quando o paciente está voltando aqui no consultório, já após ele estar iniciando, saindo da fase líquida com um mês, às vezes 20 dias, a gente já começa a fazer o uso de um polivitamínico. Você pode estar utilizando não só uma fórmula sua do consultório, para mandar manipular em alguma farmácia, como você pode estar utilizando os polivitamínicos que o pessoal encontra nas farmácias de rede. Só ficar um pouco atento, né, que muitas vezes os polivitamínicos da farmácia de rede, a gente não tem um controle de como é a tecnologia da cápsula, em que tipo de pH ela vai estar sendo mais bem absorvida, né, se é um comprimido sublingual, se é uma cápsula, se é uma solução, né, se é um pozinho. Então a gente tem que ficar atento a que polivitamínico está passando para o paciente. Fora isso, prestar atenção com o tipo de cirurgia que esse paciente seu fez, a aceitação, que muitas vezes o comprimido é grande, a cápsula não tem uma boa aceitação no estômago de alguns pacientes, e nas doses principalmente, né, de ácido fólico, vitamina B12, que são em quantidades muito inferiores para que o paciente precise e consome, né, e principalmente também de vitamina D, que é muito baixa. Essa, às vezes, é uma sugestão de fórmula que eu utilizo aqui no consultório, ok? Isso é uma coisa pessoal, não é uma regra para que todos devam seguir, mas eu, muitas vezes, gosto de associar umas doses um pouco mais altas
principalmente de alguns minerais como zinco, como cobre, selênio, né? A vitamina D, iodo principalmente. Então, assim, são compostos que fazem parte de reações enzimáticas no nosso corpo e muitas vezes a falta de um tipo de mineral vai estar interferindo no funcionamento celular e sem esquecer que as células são responsáveis por estar mantendo o nosso corpo ativo e uma homeostase hormonal. Muitas vezes você pode estar tendo uma baixa entrega de energia, uma pulsatilidade baixa do hormônio como o GH, como a testosterona, os hormônios tireoidianos, conversão, né, de enzimáticas, porque você às vezes está tendo baixa entrega de muitas vezes zinco, de selênio, de magnésio, porque são moedas às vezes de troca em membrana celular e tudo isso, caso você não consiga ter um bom funcionamento de membrana e núcleo com esses minerais, você não vai estar conseguindo ter entrega do produto, que às vezes é algum peptídeo, uma enzima, né? Ou um neurotransmissor, muitas vezes também os hormônios. Então, tá atento sempre e sabendo que as quedas dos minerais interferem sim na síntese hormonal, na produção de neurotransmissores, aí, serotonina, dopamina, está ligado a isso, a muitos quadros também depressivos, e o paciente bariátrico vai ter uma queda um pouco mais acentuada desses minerais e de outros compostos. Bom, o que suplementar no sleeve, né? O sleeve, então, aquela cirurgia que a gente viu, que é a gastroplastia vertical, que a gente só vai estar mexendo no estômago. Eu normalmente fico muito à vontade com esse paciente suplementando a vitamina B12, um multivitamínico que esteja contendo doses interessantes de iodo, cobre e ferro. Vitamina D eu faço em todos os meus pacientes aqui do consultório que fazem bariátrica e nos que não fazem também. Todo mundo que passa aqui tem uma atençãozinha especial para a vitamina D e não sai daqui sem uma reposição, ok? Às vezes, alguns pacientes que fazem o sleeve têm um esvaziamento gástrico um pouquinho mais acelerado e de acordo com esse trânsito intestinal um pouco mais aumentado, a gente pode ter algumas deficiências de outras vitaminas que são absorvidas no duodeno, tá? Cálcio, fósforo, riboflavina, biotina, magnésio, niacina, selênio, ácido fólico. Então, às vezes, aquele paciente que começou a se queixar um pouco mais das unhas, do cabelo, você ficar um pouco mais atento e investigar esse esvaziamento gástrico um pouco mais acelerado. E, se precisar, estar fazendo um composto seu formulado com umas doses um pouco mais avantajadas desses compostos. Doses preventivas da vitamina B12 de 350 a 500 microgramas no tratamento via oral. Intramuscular, você pode estar variando essa dose de 5 a 25 miligramas a cada 60 ou 90 dias. Padrão 90 dias. Aquele paciente que às vezes está se sentindo um pouco mais fraco, pode reduzir para 60 dias a dosagem. Eu, de preferência aqui no consultório, uso 25 miligramas e tenho uma boa resposta com meus pacientes. Ferro, gente, preventivo, doses via oral de 35 a 65 miligramas para tratamento daqueles pacientes que já estão com uma baixa de ferro. 300 miligramas no mínimo, tá? E ficar sempre atento ao multivitamínico que ele está utilizando para você não exceder dose. Caso esse paciente esteja com sintomas graves, você pode estar utilizando o intramuscular, que eu não acho tão legal, mas eu prefiro estar fazendo, às vezes, a reposição endovenosa de 100 a 200 miligramas, diluído num soro fisiológico, administrado de uma forma lenta aí, de 30 a 40 minutinhos, uma vez por semana, durante aí 5 semanas, e estar sempre reavaliando com exames de sangue para ver a evolução do seu tratamento. Iodo, né? De 5 a 20 miligramas dia. Eu uso... Oi, Rose. Você chamou aqui? Bom, iodo de 5 a 20 miligramas dia, né? E sempre está investigando algumas causas de doenças autoimunes da tireoide para você não estar fazendo alguma besteira nessa suplementação. No bypass gástrico, a gente está um pouco mais atento aqui porque ele tem a desabsorção intestinal, então ficar sempre atento às vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, vitamina C, os aminoácidos que muitas vezes não vão estar sendo tão absorvidos na porção intestinal, cromo, manganês e como as mesmas outras vitaminas que a gente repôs no sleeve.
As doses de vitamina B12 no paciente bariátrico intramuscular eu mantenho as mesmas de 25 miligramas, ok? Às vezes acabo reduzindo, não a 90 dias, mas 60 dias esse reforço. As doses de ferro, um pouquinho às vezes mais altas, né? Não ficar só no preventivo de 35 a 65, às vezes manter 100 miligramas na prevenção. O iodo, ok? E ficar ligado na tiamina, porque às vezes você consegue prevenir uma deficiência crônica dela fazendo uma reposiçãozinha de 20 a 30 miligramas via oral. Já em casos mais graves, você pode estar iniciando uma dose um pouco mais forte, de 50 a 100 miligramas dia, tanto na forma EV quanto intramuscular. Gente, como eu disse para vocês naquele slide anterior do meu fluxograma, quando o paciente volta aqui no consultório, eu vou estar reavaliando a composição corporal dele e a bioimpedância vai estar me dando muitos sinais aí para que eu fique atento a algumas quedas hormonais, a perda de massa muscular que está ligada não só às vezes falta de vitaminas e minerais, mas um déficit de testosterona e de aromatização nesse obeso, principalmente naqueles que têm área de gordura visceral muito aumentada. Não esquecendo, né, que a vitamina D vai estar atuando na resistência insulínica e ajudando a gente a combater gordura visceral. Então, não abram mão da suplementação de vitamina D no pré e no pós-operatório desse paciente, porque todos, praticamente, vão ter uma deficiência crônica dessa vitamina que é essencial para o nosso corpo, ok? A proporção de 30% da massa muscular, tentar não deixar passar disso. O paciente, se vocês verem ali embaixo no histórico da composição corporal, ele tem que ter um achatamento da curva de perda de massa muscular e praticamente aí depois começar a ganhar novamente, tá? Então, se vocês verem essa paciente, ela começou com 34 quilos de músculo com excesso de retenção de glicogênio, reduziu para 30, 29, chegou até 27 e voltou para 29, ou seja, ela começou a recuperar a massa muscular e o percentual de gordura cada vez menor. Naqueles pacientes que a gente tiver um pouco mais de problema, eu não tenho muito aqui no consultório, porque a gente fica muito em cima, tá? Mas você pode estar utilizando o suporte endovenoso, ok? Tanto para prevenir a perda naqueles pacientes que têm uma baixa massa muscular, a gente já chegou a fazer o uso disso aqui, tanto naqueles pacientes que voltam da cirurgia com uma perda muito absurda que você não conseguiu resolver na dieta e na suplementação, às vezes com uma melhora de carga proteica. Você pode estar utilizando esse composto com minerais, vitaminas, né, e algumas aminas, como o beta-hidroxibutirato, o cromo, ferro, fenilalanina, né? A gente tem utilizado também junto aqui a arginina, a carnitina, o triptofano, que às vezes reduz um pouco os quadros de ansiedade, a avidez pelo carboidrato, citrulina. Eu vou falar um pouquinho deles aqui de uma forma um pouco mais rápida para não estender tanto essa aula. E esse composto ajuda muito também para quando você está fazendo a perda de peso não referente à cirurgia bariátrica, mas às vezes passando uma reposição hormonal associada a um tipo de dieta um pouco mais restritiva de baixas calorias, como por exemplo uma dieta cetogênica, que também tem excelentes resultados na perda de peso. O beta-hidroxibutirato a gente tem utilizado muito porque ele ajuda a entrega de energia naqueles pacientes que estão entrando em processo de cetose, né, na entrega de ATP e principalmente na retenção muscular. O cromo, né, é muito importante aí como cofator, né, no metabolismo celular. Ele vai estar também participando aí na sinalização insulínica e combate à resistência insulínica, ok? A fenilalanina e a FEA são os dois hormôniozinhos, né? Os hormônios da paixão, do bem-estar. Então, eles vão estar auxiliando muito o seu paciente aí, porque são precursores de dopamina e serotonina. Ficar só atento aí aqueles pacientes com fenilcetonúria para você não fazer nenhuma iatrogenia nesse paciente seu. A suplementação desses dois compostos são muito interessantes também naqueles pacientes que ficam um pouco mais depressivos no pós-cirúrgico, tá? Pelo trauma da cirurgia. E tem alguns pacientes que se sentem um pouco mais deprimidos, mas
não digo pela cirurgia bariátrica, mas pelo estado pós-cirúrgico geral. L-carnitina vai estar auxiliando também na lipólise, principalmente de gordura visceral. Ele vai estar combatendo isso de uma forma bem interessante. Em alguns casos eu associo doses dobradas, passo 2 ampolas a mais, uma ampola a mais, né, totalizando 2 nesse composto endovenoso. Ele vai estar ajudando também na reciclagem de ATP mitocondrial e principalmente aí, né, no transporte dos ácidos graxos de cadeia longa que vão estar sendo utilizados, né, para promover energia na entrega de energia provinda da gordura na célula, ok? Sem falar também que vai estar auxiliando na força muscular. Então, aqueles pacientes que se sentem um pouco mais fracos, é muito interessante, junto com a arginina, ele consegue melhorar um pouco o estado de tônus muscular, ok? A arginina também vai estar sendo importante na lipólise, né? E na biogênese mitocondrial, principalmente, às vezes, na síntese de óxido nítrico, né? Naqueles casos que a gente quer reter um pouco mais de massa e, às vezes, até promover um pouco mais de anabolismo. A taurina, né, vai estar também auxiliando no processo de retenção de massa muscular, ok? E o triptofano, gente, é muito legal em relação à parte do carboidrato, né? Às vezes você está associando ele antes fazendo esse soro antes da última refeição do dia, caso ele tenha uma dificuldade no controle da ingesta de carboidratos. Ele é um indutor do sono, né? E vai também estar reduzindo um pouco a sensibilidade à dor, à ansiedade. E muitas vezes a gente associa também a teanina, que vai estar também ajudando a modular um pouco esse humor desse paciente, o bem-estar, e também não vai causar uma sonolência, mas ele tem um efeito calmante muito interessante, ok? Citrulina também vai estar agindo na entrega de ATP, na síntese de óxido nítrico. Zinco e magnésio eu não preciso nem falar muito, são importantes como moeda de troca em membrana celular, né? E voltando a reforçar aqui, gente, os minerais estão muito ligados aí às carências dele, com às vezes as quedas hormonais, tá? Porque às vezes uma pessoa que está tendo uma dieta muito pobre com esses elementos, você não está fornecendo material para membrana e núcleo celular para estar entrando e saindo alguns tipos de hormônios, principalmente aí magnésio, né, na entrada de T3 e núcleo celular, ok? O HMB, tá? Também pode estar sendo utilizado junto aí para estar reduzindo um pouco a degradação de massa muscular e auxiliando muito no reganho, no anabolismo, né? E a vitamina B6, né, que é uma coenzima necessária aí na síntese de neurotransmissores e também na glicogenólise. Esse paciente, sempre após que você estiver utilizando esses compostos endovenosos, você deve estar utilizando por 30 dias, né, 4 ou 6 semanas, está sempre reavaliando ele na bioimpedância, fazendo alguns exames de sangue, vendo como que esse paciente teu tá reagindo aos sintomas. Caso não tenha melhora, está sempre investigando as quedas hormonais para uma possível reposição, ok? Caso você tenha obtido um bom resultado, né, trocar a suplementação endovenosa por uma coisa mais preventiva, via oral ou multivitamínico manipulado. Ou, se estiver muito bem, você pode estar suspendendo esses acessórios e estar dando sequência a uma dieta um pouco mais elaborada, né, com mais nutrientes para esse paciente seu. Eu coloquei aqui um quadro que não tem a ver com cirurgia bariátrica, mas para que vocês possam estar analisando a perda de peso num gráfico de evolução de um paciente que inicialmente veio aqui buscar a cirurgia bariátrica. Ele era um paciente novo e não tinha feito muitas tentativas para perda de peso, então eu indiquei para que esse paciente tentasse perder o peso de uma forma natural, sem cirurgia, né, dar uma chance a mais para o corpo dele, e a gente obteve um excelente resultado. O protocolo que esse paciente seguiu foi uma dieta cetogênica, de praticamente aí 600 a 700 quilocalorias dia, tá? Com associação de atividade física, eu teve um educador físico acompanhando ele junto. O nutricionista acabou não entrando nessa jogada porque não tinha muito que variar na dieta desse paciente, estava praticamente comendo carne e salada e alguns legumes de vez em quando, né? Quando ele se sentia um pouco mais
um pouco mais exausto após a atividade física, eu liberava ele um legume. E a gente utilizou o composto endovenoso que eu falei agora atrás para vocês, com todos aqueles compostos, né, associado à reposição hormonal muito leve de alguns hormônios tireoidianos e gonadais como testosterona. E o Soros ele acabava fazendo 2 a 3 vezes na semana como um suporte. Esse paciente chegou aqui a 130 quilos, decidido a operar, e depois a gente começou a fazer o tratamento dele nesse protocolo endovenoso e com uma dieta bem restrita na parte calórica. E olha que gráfico interessante, esse paciente saiu de 130 quilos, chegou a 92 quilos, a massa muscular dele estava num excesso de retenção de glicogênio de 49, foi para 46, chegou num mínimo aqui de 45, voltou para 46 e esse último de 43,9 ele tinha dado uma desandada e tinha parado de fazer atividade física, né? E já estava sem fazer a suplementação endovenosa. Então, olha como vocês podem ver a perda de peso acentuada, a perda de gordura, que foi de 44 quilos para 11 quilos de gordura no corpo, ou seja, ele saiu de um percentual de 34,7%, chegou a 12,1% de gordura corporal, coisa que às vezes muitas pessoas fitness não conseguem. Olha a potência que a gente consegue obter na perda de peso, na lipólise, com a associação do composto endovenoso. E na retenção de massa muscular, né? Então, assim, isso é muito interessante, o paciente conseguir perder gordura dessa forma absurda, com uma dieta restrita, fazendo atividades físicas praticamente quase todos os dias da semana, né? Pulando os finais de semana para descansar um pouco. E manteve a massa muscular praticamente intacta, né? Ele saiu de um excesso de 49 e se manteve em 46,5. Isso é uma coisa difícil de você conseguir fazer sem um suporte endovenoso ou com uma manipulação muito bem feita para estar auxiliando esse paciente na retenção da musculatura. A gordura visceral desse paciente, né, principalmente por alguns ativos como o beta-hidroxibutirato, a L-carnitina e a arginina, fora a reposição hormonal, a gente consegue ver uma queda absurda de 205 centímetros quadrados para praticamente aí 54. Isso daqui é uma coisa, para quem não está acostumado com bioimpedância, isso é uma coisa absurda, é muito boa essa perda e o composto endovenoso atua de uma forma excelente, porque o paciente está tendo suporte 2 a 3 vezes na semana e ele não se sente fraco, ele consegue ter uma ativação de metabolismo mitocondrial muito grande quando você está reforçando esses ativos e essas aminas nesse soro para o paciente. Essa outra bioimpedância aqui, esse outro quadro evolutivo é de uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica tipo sleeve, tá? Então a gente pode ver que ela saiu aqui de 131 quilos para 98, ok? Massa muscular de 34,5 com mínimo de 27,1, já fazendo uma retomada dessa massa para 29,4, né? Essa paciente ela fez apenas o protocolo da vitamina D, com a vitamina B12 e o biquinol, ok? Ela faz uma alimentação até que adequada e não houve necessidade da gente estar fazendo a introdução do composto endovenoso. Se vocês perceberem aqui, ela teve uma perda um pouco mais acentuada do que o paciente que não fez o procedimento cirúrgico, né? E também não teve o auxílio do composto endovenoso com aquelas aminas como a L-carnitina, a arginina e o beta-hidroxibutirato. Então, a perda de gordura visceral também não foi tão acentuada, né? Foi excelente, né? Perdão, a de gordura corporal, de 68,7 para 45, e a gordura visceral dela, que foi de 287 para 228 até o momento. Normalmente, quando você consegue associar o composto endovenoso e muitas vezes uma reposição hormonal de alguns hormônios que estão em carência, a perda de gordura visceral é um pouco mais avantajada, principalmente aquele paciente que consegue associar a atividade física. Essa paciente ainda não conseguiu retomar uma atividade física de uma forma constante, por isso também que esse quadro de queda não foi um pouco mais absurdo, tá? E como vocês podem ver,
é o peixe que eu vendo a cirurgia bariátrica, mas a perda de peso daquele paciente que não faz a cirurgia e segue uma orientação nutricional, faz aquilo que você pede com suplementação, é muito mais saudável para o paciente. Então a gente tem que deixar ele sempre bem esclarecido disso, para que saiba que a tentativa às vezes de perder peso de uma forma natural é sempre bem-vinda antes de você tentar a forma cirúrgica. Essa outra paciente que a gente teve aqui, um sleeve também. Desconsiderem aqui, por favor, esses dois dados iniciais que teve um problema na bioimpedância com a data. Tá? Então, ela iniciou com 105 quilos, partiu para 69, massa muscular de 27,6, com uma retomada de 21,9 para 22,3 agora. Essa paciente ainda também não se adequou direito às atividades físicas. Essa é uma dificuldade que a gente tem com todo paciente obeso, às vezes operado. São poucos que voltam para uma academia com um pouco mais de rapidez, eles às vezes demoram para enquadrar no estilo de vida mais saudável, isso dificulta muito a manutenção da massa muscular, ok? Normalmente esse paciente tem péssimos hábitos e esses hábitos permanecem às vezes após a cirurgia, então é uma luta diária com esse paciente para tentar fazer ele se enquadrar no estilo de vida mais saudável. A gordura visceral dessa paciente foi uma queda boa, de 262 centímetros quadrados para 151, então, ou seja, essa paciente provavelmente teve uma resposta metabólica da cirurgia mais interessante, com melhora de alguns hormônios gonadais que são referentes à aromatização no quadro de obesidade, né, e a testosterona. Quando a gordura visceral está um pouco mais aumentada, ela não consegue fazer efeito nos sítios de ação, e quando você começa a perder gordura visceral, esse hormônio começa a fazer um pouco mais de atividade, não só ele, mas os hormônios tireoidianos também, porque são relacionados, né, à conversão do T4 para o T3, principalmente em órgãos como o fígado, que às vezes na cirurgia bariátrica, no paciente obeso, é um fígado esteatótico que não tem uma função muito boa. Gente, era isso que eu gostaria de falar um pouco para vocês, a minha experiência aqui com a cirurgia bariátrica e a utilização dos compostos endovenosos. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas e ajudado vocês. E eu gostaria de agora estar aberto para vocês perguntarem alguma coisa e o que eu e a Marilei pudermos ajudar agora seria interessante. Só isso, eu gostaria também de estar acrescentando aqui que o uso dos injetáveis não é um bicho de sete cabeças, como muita gente às vezes tem um pouco de receio de começar e medo, é muito fácil, né? Basta você iniciar com coisas pequenas. E eu tenho uma dica muito interessante para que antes de você passar para o seu paciente, use em você, sinta o efeito que esses compostos vão entregar para o seu corpo nas aplicações endovenosas e intramusculares, e a partir disso você vai se sentir muito mais à vontade para estar relacionando o sintoma que o seu paciente apresenta no seu consultório e aquilo que você vai prescrever para ele. Mari, vamos lá para as perguntas e respostas? Brilhante, brilhante aula, Felipe. Muito Obrigado. agradecida pelas grandes informações que você colocou aqui e pela tua experiência, né? Ainda, mas a gente vai melhorar. Até os 80 anos eu fico craque igual você. Pelo amor de Deus. Cada um na sua área, né? Cada um no seu papel aqui. Olha, bastante deixa eu perguntar só uma coisa, assim, o pessoal que assistiu às aulas do Arthur, naquela parte de inflamação, deve, assim, ter relacionado completamente com a obesidade, né? Então, assim, para você ver como é difícil tratar o peso. Sem dúvida. Inclusive, foi muito proposital da minha parte colocar o Dr. Arthur primeiro na brilhante aula que ele dá sempre, mas em especial falando de inflamação, né? Inflamação crônica, que todos nós temos em determinados níveis, mas principalmente na obesidade, né? E mais do que nunca, você tem que tratar a inflamação até para poder melhorar o seu paciente, para que ele possa ter oportunidade de ter mais sucesso numa cirurgia bariátrica. Então, não especificamente ele comentou da cirurgia bariátrica, mas sim de doenças neuroinflamatórias e de inflamação em geral, né? O paciente obeso é esse problema, né? Oi, pode falar.
Desculpa. E assim, colocando o foco de que começamos sempre uma doença com uma inflamação, né? Uma liberação exacerbada de citocinas inflamatórias que geram em diversos órgãos alguma desorganização bioquímica e, né, celular, e aí então Certeza. você tem o desenvolvimento de doenças. Mas ele também comentou da obesidade, né? E É. aí se A relaciona com a obesidade tua área. ela é muito difícil porque o paciente ele é inflamado crônico. E o cirurgião, muitas vezes, não estou fazendo uma crítica aos cirurgiões, tá? Porque eu sou um também. Mas a gente não entende muito de inflamação crônica. A gente não esquece de olhar a saúde intestinal desse paciente que está lá muitas vezes 30 anos comendo coisas tóxicas pro organismo e o cara tá lá inflamado e você pega ele no consultório, pede exames e coloca ele na cirurgia de uma forma muito segura e você às vezes não se previne de complicações, né, futuras que esse paciente possa ter para você. Então, tá atento a tudo isso, sabendo que a obesidade é um problema crônico e que também não se resolve só com cirurgia, mas também com uma coisa multifatorial. Então, você tem que abordar de todas as formas, né? Então, assim, eu acho que o uso da suplementação endovenosa, intramuscular que a gente faz, por mais que pouco, né, auxilia muito, muito esse paciente. Ele vai para a cirurgia com outro aspecto. Ele vai para a cirurgia muito mais seguro. E principalmente aqui, eu vim reforçar, esses 3 estudos que saíram em relação à vitamina D e coronavírus, mais do que afirmou, né, a importância da gente estar atento à hipovitaminose D, né? Sem dúvida. Até porque já é comprovado de que a eficiência da vitamina D, quando se tem uma imunidade alta e uma quantidade de vitamina D no organismo, né, acima de 60, 80 nanogramas, muito provavelmente você terá os sintomas leves do coronavírus. E jamais esses pacientes passaram pela questão de intubação ou mesmo de óbito, né? Eu tenho aqui esses dias no consultório até uma experiência bacana, porque a gente voltou a operar recentemente, né? A gente segurou um pouco os casos de cirurgia bariátrica, a gente ficou quase 3 meses sem operar e a gente decidiu voltar com uns casos mais leves, né? Praticamente agora obrigado a estar fazendo vitamina D intramuscular antes e após a cirurgia. E eu tive um paciente em especial que ele, ele fez a cirurgia, uh, fez a reposição da maneira correta, né, da vitamina D antes e após, e o pessoal da casa dele pegou coronavírus. A esposa teve sintomas, não ficou tão legal, a filha se curou de uma forma um pouco mais rápida, ele positivou também e não sentiu absolutamente nada com uma semana de operado, fazendo dieta líquida, ou seja, olha a importância da reposição da vitamina D, né, e do suporte que a gente faz intramuscular, que eu acho fantástico aqui para o nosso paciente. Maravilha. Bom, eu faço questão de atrasar essa aula para a próxima, porque até porque o doutor Renato Lessa está aqui com a gente, Ah, na legal. Comida Injetáveis, estamos juntos aqui, mas assim, eu faço questão, Felipe, de te colocar aqui todas as perguntas, porque eu acho que é extremamente oportuno tudo isso que você vem colocando, tá? Legal, vamos lá. São áreas. Perguntas então. Então, vamos lá. Doutora Neide Marise pergunta qual a frequência de utilização da vitamina MK7-2 intramuscular e da vitamina A intramuscular. Desculpa, doutora Neide, mas só até para ajudar o doutor Felipe, a vitamina A, ela está junto com a vitamina D3, na proporção de A 10. mesma ampola. Isso, na mesma ampola. Isso porque já é sabido, é consenso mundial de que a vitamina A, ela potencializa o efeito da vitamina D3 e vice-versa. Então, elas estão juntas na composição da pineda, tá bem? Então, vou deixar para você responder, doutor Felipe, qual a Olha, frequência do uso da vitamina MK7-2 intramuscular e da A? bom, vitamina D com A e MK7, gente, eu faço esse composto praticamente associado. Até falo para a Mari, se ela pudesse colocar esses 3 compostos numa ampola só por mim, não teria problema algum. Então, já deixa eu te falar, nós estamos lançando, início de setembro, a vitamina 24, que é a composição de D3 com K2, com A e com E.
Já manda para mim uma caixa. Não pode deixar. Para uso pessoal, porque eu gosto de provar tudo antes de passar para meus pacientes. É Bom, importante. falando da frequência, então vamos lá. Eu faço essa vitamina pelo menos aí 15 dias, uma semana antes da cirurgia, tá? O paciente operou, ele vai voltar aqui no consultório para refazer a bioimpedância com 30 dias. Eu faço esse reforço com 30 dias de operado, tá? Associo a vitamina B12, ok? E normalmente eu vou refazer essa vitamina a cada 60 ou 90 dias. Depende do paciente. Tem paciente que chega aqui às vezes com 60 dias no consultório e fala: doutor, eu já comecei a sentir um pouco mais de fraqueza, eu quero já refazer o composto da vitamina D com a vitamina B12. Ele já pede, tá? Você vai estar controlando com exames também. Se o paciente às vezes tiver com os exames bons em relação à vitamina D ou a vitamina B12 ou com PTH em limites limítrofes de 15, você não precisa estar repondo logo de cara, você pode estar postergando um pouco isso, tá, gente? Então, assim, sempre quando esse paciente está voltando no seu consultório, você está solicitando esses exames, né, para estar conhecendo como funciona o metabolismo desse paciente em relação a essas vitaminas e a absorção também. Outra coisa que eu vou reforçar aqui para vocês, o paciente obeso, muitas vezes na perda de peso, ele perde muita massa muscular em relação ao glúteo, tá? E essa vitamina é para ser feita intramuscular e não é intraliposa, tá? Então, cuidado, porque às vezes você está fazendo a vitamina em tecido adiposo e não está tendo uma absorção tão legal. Então, nesses casos, você procurar uma área, talvez na coxa, que tem uma absorção, que tem uma quantidade de massa muscular um pouco melhor para você estar aplicando, tá? Então, são coisas técnicas aí que também vão estar interferindo no resultado da aplicação. Legal. Doutora Ana Paula Weber. Doutora, muito obrigada. Gratidão profunda até pela sua postagem hoje no Instagram, tá bem? Em relação ao evento. Muito obrigada. Doutora Ana Paula Weber pergunta sobre a vitamina D, se existe junto com a vitamina K2. Acabamos de comentar que Que vai haverá esse ter já. tratamento para início de setembro. Por enquanto, doutora Ana, estão separadas no injetável Spineda. A K2, 1 miligrama ou 3 miligramas em uma ampola, e a vitamina D3 na proporção de 100 mil I ou 600 mil I, ampolas separadas. A outra pergunta que a doutora Ana Weber faz, doutor Felipe, para o doutor Olá. Felipe, se a vitamina D e A é aplicada separadamente da K. Foi uma menção sua no início da sua aula. Sim, tá? Normalmente, como elas vêm em ampolas separadas, né? Isso eu tive por orientação da Mari, de muitas vezes a gente não misturar alguns compostos com pH diferente para você não fazer cristalização. Então, às vezes, se você quiser, você pode estar fazendo separada, mas a vitamina MK7 com a D e a A, elas têm um pH muito próximo. Então, não tem problema de você estar colocando na mesma seringa. É isso, né, Mari? É isso, e eu reforço que elas podem ser usadas em conjunto, porque as três são característica oleosa, portanto, a única via de aplicação será intramuscular, justamente por serem oleosas. São características dessas vitaminas, e elas têm uma liberação um pouco mais prolongada, inclusive, a nível muscular. Podem ser usadas em conjunto ou em separado. A questão é a dosagem da vitamina D3 para esses pacientes, porque se esse paciente já está modulado com uma quantidade de vitamina D3 no corpo, acima de 60 nanogramas, 80 nanogramas, isso varia muito conforme o protocolo, a doença que se é tratada, aí então vai se utilizar somente a K2 e o biquinol, que também são oleosos. É É, isso, Felipe. isso também é uma controvérsia muito grande. A gente vai ter uma aula agora de vitamina D, né? E existem médicos que gostam de deixar ela abaixo de 40, outros que deixam 60, e existem médicos que deixam ela acima de 80, em níveis próximos de 100. Então, é uma coisa que gera muita polêmica, né? Às vezes tem estudos que são a favor, estudos contra, então isso é um pouco mais pessoal. Então, assim, tá sempre também atento ao PTH, ok? E, gente, não esquecendo que muitas vezes
Você tem que estar atento se o paciente já está fazendo reposição antes. Mas a maioria dos casos, os pacientes com obesidade, eles vão ter deficiência crônica de vitamina D, tá? Isso daí é um fato meio que 90% dos pacientes que eu acabo pegando no consultório têm essa deficiência crônica. Só para, não sei se a Mari tem depois aí, seria legal compartilhar o portfólio de vocês da Pineda com o pessoal que está na aula, porque tem muita fórmula pronta, gente, que já está baseada em estudo, em doses, que facilita muito você. Então, assim, para você não se arriscar querendo tentar manipular uma formulação que você acha que seria boa, vai inicialmente naquelas que já estão prontas da Pineda, porque assim, elas estão baseadas em estudos, então assim, isso facilita muito, te dá uma segurança enorme para você começar a iniciar o uso dos injetáveis. Perfeito. Nós temos uma equipe de marketing aqui de apoio, todos vocês que são da área da saúde, principalmente médicos aqui assistindo, nós estamos com a equipe aqui à disposição de vocês a semana toda e inclusive hoje, para que vocês possam solicitar esse portfólio, se não tem, e específico para a área de vocês, e a gente realmente vai encaminhar as coisas específicas para cada área. Eu acho muito fácil. O portfólio me auxiliou muito e me auxilia todo dia, entendeu? Obrigada. Tem tudo muito pronto lá. É um trabalho em conjunto. Facilita, né? Vamos lá, doutor Felipe. Doutora Dária Massuda, você faz algo para melhorar o perfil de detox hepático nesses pacientes? Acredito que pré e pós-cirurgia. E outra pergunta é, se o emagrecimento rápido leva à liberação de toxinas do adipócito? Perfeito, essa pergunta é boa. Bom, primeira coisa, o paciente que está obeso, ele tem muitas vezes esteatose hepática, esse fígado já não está tão saudável. O paciente que está obeso, muitas vezes não está fazendo alimentação saudável, ou seja, ele está carregando esse fígado e o corpo dele armazena, com certeza, muitas toxinas no tecido adiposo. Então, sim, quando você começa a fazer uma perda abrupta dos adipócitos, tá? A liberação dessas toxinas, né, inflamatórias acabam sendo um pouco altas, né? Então, assim, isso vai causar, às vezes, um pouco de incômodo, o paciente, às vezes, relata um pouco de fraqueza, algumas dores em relação à parte da retenção hídrica, às vezes pode até piorar na cirurgia, eu já observei isso na bioimpedância, não relacionado ao exame, eu não cheguei a fazer esse estudo um pouco mais a fundo, mas muitas vezes pacientes que começam a ter uma perda um pouco abrupta da massa gorda, aumenta um pouco a retenção hídrica, e eu tenho certeza que isso está relacionado à liberação dessas toxinas inflamatórias, tá? Isso é uma coisa difícil da gente combater, porque não tem outra forma, porque a obesidade, se você não perder gordura, você não resolve ela, né? Então, é de extrema importância você estar fazendo uso dessas vitaminas, principalmente a D, né? A MK7 e a vitamina A associada, para que esse paciente seu consiga ter um pouco de antioxidação, né? E esse combate à inflamação no seu corpo, né? Fora isso, gente, todos os outros compostos que a gente consegue ter de vitaminas e minerais auxiliam de uma forma indireta isso, porque eles vão estar melhorando o funcionamento celular, principalmente de membrana e núcleo, né? Não esquece que moeda de troca são os minerais na membrana celular. Então, se você tiver carência de algum deles, com certeza essa célula não vai estar funcionando e não vai estar te ajudando a detoxificar o seu corpo, né? Então, assim, não deixa de fazer. É muito interessante porque o paciente que está perdendo peso, tanto da forma clínica quanto cirúrgica, é interessante estar suplementando vitamina. Sim, e eu faço aqui uma complementação, que eu tenho certeza que o doutor Felipe aprova, que é a utilização via oral ou injetável intramuscular do N-acetilcisteína, que é um bom né, detoxificante, e ácido alfa-lipoico também. E aí o ácido alfa-lipoico VO, somente endovenoso. Perfeito. Tem também um composto de aminoácidos também, Mário, seu muito legal também, que às vezes é interessante. E fora isso, aquele de complexo B que eu coloquei no slide da aula. Sim. Então, aquele lá, caso o paciente comece a perder um pouco mais acentuado, está fazendo muita atividade física, faz ele intramuscular no paciente de vez em quando para ele
se sentir melhor e, se necessário, passar via oral, entendeu? Porque é um suporte a mais, né? As vitaminas do complexo B aí estão super ligadas à antioxidação do corpo. Aí não é à toa que você deu exemplificações aqui de pacientes que perderam tanta massa Você viu aquele, corporal, né? aquele com composto que fez a cetogênica junto com o endovenoso? Foi Sim, fantástico aquilo. Aquilo é muito absurdo. rápido, né? Muito Aquele rápido. lá é absurdo. É, vamos lá, mais uma. É, da própria doutora Dária Massuda, mais uma pergunta. Poderia repetir qual soro que fez nesse penúltimo paciente de 23 anos? Se Eu eu não me poderia engano, doutor Felipe, é aquele de composição com BHB, HB, arginina, carnitina, carnosina, taurina, taurina. triptofano, Aí teanina, coloco zinco, cromo picolinado, coloco muitas vezes magnésio, isso, cara, selênio, selênio. Esse soro é fantástico, né? Esse soro, você pode estar fazendo, entre aspas, né, até em atletas que tem um desgaste físico muito grande no meio da semana, uma, duas vezes, dependendo do tipo de paciente, se conseguir tolerar bem, né, o endovenoso, até três, não tem problema nenhum. O efeito é excelente, gente. E assim, eu vou ressaltar de novo, antes de fazer no seu paciente, faça em você, para sentir o bem-estar que um soro desse faz. É absurdo, né? Fora isso também, eu já cheguei até a fazer em alguns pacientes esse composto endovenoso com a formulação praticamente semelhante, em pacientes que às vezes estavam se sentindo com a imunidade um pouco baixa, iam viajar e estavam desenvolvendo um quadro gripal. Cara, sem brincadeira, um dia e meio, os sintomas melhoram praticamente todos. Não estou fazendo apologia ao uso do endovenoso, mas, gente, é fantástico, porque você suplementa o corpo com elementos que, assim, são de extrema importância para a célula poder fazer a função dela, de núcleo, né? sim, Função barreira. genômica e não genômica. Se você não tem esses compostos, a sua célula não funciona, não faz nada. Uhum. E sem barreira, né? Porque a via endovenosa é a via mais direta. Acabou, você está atingindo ali direto na fonte. Exato. Mais uma pergunta, doutora Lília Nascimento. Doutor, fala um pouco de refrigerante e quelação de minerais? Eu acredito que a pergunta seja se você orienta a não utilização de refrigerantes e se utiliza quelação de metais, de minerais. Cara, Exato. vocês vão me desculpar, gente. Tratar paciente obeso, se você começar a liberar refrigerante, bolachinha, essas coisas, o cara já tem vício a vida inteira. Esse paciente, você tem que ser, desculpa falar, você tem que ser linha dura. Você tem que tomar cuidado. Então, eu não libero refrigerante, eu não libero bolachinha para o meu paciente, eu sou chato. Se ele quiser comer escondido, que ele coma, entendeu? Mas eu falo para ele, se você não chegou no seu objetivo de perda de peso, não tem por que você se dar esses luxos, né? Não digo que isso seja um luxo, porque você está intoxicando o seu corpo com um monte de excessos. Mas não deixo tomar refrigerante, não. E brigo com um monte de nutricionista que passa excesso de carboidrato, que passa coisa industrializada. O meu paciente que segue minha orientação, ele come tudo que a terra provém e eu não deixo ficar fazendo bandejão de supermercado. Entendeu? Eu sou um pouco chato em relação a isso. Agora, em relação à quelação, gente, eu não tenho tanta experiência com o paciente obeso, tá? E vou até deixar essa pergunta um pouco mais para a Mari responder, porque eu não tenho muita experiência ainda com quelação. Ok. Bom, falando da primeira questão, sobre não utilizar refrigerantes e até mesmo, se necessário ou se Carga possível, de insulina, carga de carboidrato. né? Você tem já uma síndrome Combate à metabólica resistência alterada. insulínica. E assim, você não tem a condição de deixar o paciente em cetogenia, né? Se Quebrou a você cetogênese dele. age uma ação cetogênica, isso vai totalmente Se fora. estragou, né? E ele não vai tomar refrigerante uma vez na semana, gente. Ele vai tomar todo dia. Sim, com certeza. Vamos lá. Falando sobre a quelação de metais pesados. Isso é importante hoje para todos nós, tenhamos doenças ou não, né? A quelação de metais pesados via oral
ou que pode ser feito com algumas medicações, tipo SAMe, N-acetilcisteína via oral, é importante. Se possível, se tiver condições, o médico e o paciente, de fazer endovenoso, é mais eficiente, é bem mais eficiente. E na condição de um paciente numa pré-operação, independente de ser bariátrico ou É não, perfeito, hein? é perfeito, é necessário e se possível, ajuda na condição desse paciente ter uma imunidade mais alta. Além do que, a gente sabe que essas substâncias, os metais pesados, os bifenóis, são substâncias que são depositadas nos nossos órgãos e que ajudam a provocar doenças, né? Principalmente o Então, o tecido máximo. adiposo, né? Naquela pergunta anterior. Isso está tudo armazenado lá. Exatamente. Então, o máximo que a gente puder ajudar e nos ajudar é fundamental, né? Para vocês que têm dúvidas sobre endovenoso, por favor, entrem em contato. Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu celular. No Instagram, a gente também pode auxiliar vocês no nosso site. Por favor, só entrar em contato e a gente pode orientar vocês no que for possível, tá? Outra pergunta. Vamos lá. Não está acabando, não. No caso de pacientes que têm, e é normal se ter aromatização, num quadro de obesidade muito alta, qual é o procedimento? Cara, isso daí é uma coisa que, entre aspas, quase todos vão ter, né? Porque a adiposidade é muito grande. Mas aqueles que estão, assim, com isso de uma forma um pouco mais grave, a aplicação de anastrozol, né? Interessantíssimo. A gente tem também aí, você pode estar fazendo a aplicação dele pelo menos aí uma vez a cada 30 dias, né, Mário? A Isso. absorção lenta. Tem algumas técnicas para você estar fazendo essa aplicação, que depois, caso você tenha um paciente, é interessante falar com a Marilei que ela vai te explicar alguns detalhes de estar talvez aquecendo um pouco, né, o conteúdo antes de estar fazendo a injeção no paciente, mas eu utilizo isso. Normalmente dosando o SHBG, né, fazendo anastrozol intramuscular, ou se você quiser fazer uma formulação via oral, com alguns compostos que vão estar combatendo, né, existem algumas formulações prontas, mas assim, entre em contato com ela para ela estar te passando as fórmulas que ela tem via oral, a intramuscular. O paciente, às vezes, prefere o intramuscular no caso da obesidade. Porque se você der um excesso de comprimido, essas fórmulas anti-aromatase, elas são um pouco exageradas de compostos, né? De fitoterápicos e algumas substâncias, né? Então, assim, acaba ficando um pouco exagero de comprimido e o paciente não tem essa aderência. Eu prefiro fazer o intramuscular acompanhando esse SHBG aí, para ver se vai estar reduzindo, e também os níveis de testosterona, FSH, LH no paciente, né? Que eu acho super interessante. Fora isso, gente, também não adianta estar combatendo tudo isso no paciente sem estar olhando também para tireoide, viu? Sem dúvida. Eu complementaria que existe uma outra substância um pouco mais leve, que é a crisina. A crisina também é eficiente na redução da aromatase, porém de forma mais lenta que a anastrozol. Dependendo da condição do paciente, se ele tem realmente uma concentração muito alta de aromatase, é necessário entrar com uma dose ou com uma substância mais efetiva, mais forte, mais imediata, como o anastrozol, e depois cessar o anastrozol para você Fazer entrar uma com mais lenta. uma de modulação, que seria a crisena. Né? Mais uma pergunta. Qual o nível ideal que você aplica, que você monitora os seus pacientes com vitamina D3? Você. Essa pergunta eu vou ser crucificado, eu acho. Gente, vocês me desculpem, tá? Até pelas polêmicas em relação à parte de estudos, mas eu gosto de vitamina D acima de 60 mil. Eu gosto dela bem alta no meu paciente. Eu deixo ela sempre acima de 60. E tem efeitos excelentes. PTH sempre fica próximo de 20, 25 com isso. E dependendo da patologia e da idade da paciente, se ela já tiver uma perda muscular e de massa óssea um pouco mais grave, eu deixo acima de 80. Tá? Mas isso é meu, do meu paciente. Eu correlaciono isso com o quadro clínico dele.
né? E com alguma dosagem de outros hormônios. Então, assim, isso não é uma coisa muito específica para você também estar fazendo de cara em qualquer paciente. Então, você tem que analisar caso por caso, ver também as outras quedas hormonais, né? E ter cuidado para estar fazendo essas doses, ok? Mas eu gosto de dosagem de vitamina D bem alta. Nunca tive problema com vitamina D alta. E vale a pena complementar que a vitamina D3 acima de 80 nanogramas é importante porque, além da condição dela específica em massa óssea, em imunidade, ela participa de centenas de receptores no nosso organismo. Então, ela ajuda a aumentar a atividade metabólica e a composição, né, a nossa bioquímica funciona de uma forma muito melhor. Eu não vou Gente, entrar em detalhes, até porque eu vou deixar o doutor Renato Lessa, mas, por mas exemplo, gente, mulher acima de 55, 60 anos, né? Já menopausada, com uma cirurgia bariátrica, por exemplo, às vezes num paciente que fez um bypass gástrico, cara, isso daí só vai auxiliar, a atividade osteoclástica vai diminuir lá embaixo, ela vai manter uma saúde da massa óssea boa por um longo tempo. E existem já estudos que comprovam que a longo prazo, né, pacientes operados de bypass gástrico tem diminuição da massa óssea, principalmente em mulheres com queda hormonal. Então, assim, vitamina D, eu particularmente não tenho medo. Eu tenho vontade de praticamente assim fazer em todo mundo que passa aqui comigo. ótimo. Doutor Sérgio Alves pergunta se você, bom, eu acredito que sim, porque você já falou de parte hormonal, se você utiliza hormônios como moduladores ou repositores na condição de pacientes pré-cirurgia bariátrica e pós-cirurgia bariátrica, e se esses pacientes com sarcopenia, você tem conhecimento ou utilização de nandrolona 25 miligramas para pacientes sarcopênicos. Ó, vamos lá. Gente, eu amo reposição hormonal. Eu já fiz uma pós-graduação da longevidade, né? E eu acho excelente essa combinação de quando você consegue fazer o paciente aderir ao tratamento da reposição hormonal antes de operar, ou caso ele né, não consiga fazer isso antes, logo após a cirurgia. Os resultados são fantásticos. O paciente é outra perda de peso, é outra entrega de energia, o paciente melhora a parte de humor. Às vezes ele toma 2 ou 3 ansiolíticos, ele começa a cortar tudo isso, volta no psiquiatra com melhora do quadro, porque você está devolvendo homeostase. A obesidade implica no sono. O sono é disruptor hormonal, entendeu? Fora isso, gente, a alimentação do paciente é inadequada. Intestino, segundo o cérebro do corpo, interfere em todos os hormônios. Então, assim, sono ruim, intestino doente, né? E gordura visceral acaba com a homeostase de qualquer hormônio no corpo. Eu sim gosto de fazer essa reposição, não são todos os pacientes que eu consigo fazer, confesso para vocês. Se eu pudesse, faria em todos, tá? Porque todos têm alguma deficiência hormonal. A cirurgia, ao decorrer do tempo, ela, com a perda de peso, ela começa a fazer o corpo responder, né? E ele começando a fazer atividade física, se alimentando melhor, dormindo melhor, as coisas começam a andar. Mas a reposição é isso, ela é modulação, você está sempre modulando. Então você inicia ela às vezes um pouco mais pesada no início, o paciente está com quedas maiores, e conforme as quedas vão melhorando, você vai diminuindo as doses, retirando, né? Ou acrescentando se necessário alguma coisa. Mas normalmente você tem que fazer esse acompanhamento a cada 3 meses, 60 dias, e você está vendo, né? Mas é muito bacana porque assim, o paciente tem uma resposta muito melhor ao tratamento na perda de peso, e ele vai perder peso com muito mais saúde, vai manter muito mais massa muscular. E para a pergunta em relação àqueles pacientes que já têm déficit da massa muscular, se você pode utilizar a nandrolona ou algum outro tipo de testosterona, se você quiser usar a bioidêntica, né, de liberação lenta, sim, é interessante, tá? Ajuda muito a segurar a massa muscular, principalmente daquelas pessoas já acima de 60 anos. Eu não vejo problema em você estar utilizando, mas fazer uma avaliação muito interessante da parte hormonal e principalmente
associar o uso da testosterona com um bloqueador de aromatase. Perfeito. Ok. Última pergunta. Doutora Ana Cláudia Ferreira. Em pacientes deprimidos pós-cirurgia bariátrica, qual a frequência de uso para FEA e ou 5-HTP e triptofano juntos? Não só fé, né, como a fenilalanina, você pode estar utilizando esses dois associados, porque são precursores de serotonina e dopamina. Intramuscular, dependendo dos quadros de depressão, né, o paciente estiver um pouco mais grave, eu não vejo problema algum em você estar fazendo aplicações 2 vezes na semana até 3, tá? Não vejo. E o triptofano, excelente para o paciente estar controlando aí a avidez por carboidrato, tem um efeito relaxante muito bacana, indutor do sono, mas assim, às vezes você pode estar fazendo essa combinação desses 3 compostos, é lógico, gente, também ficar sempre atento à fenilcetonúria, ok? E ele está fazendo ele via oral, né, antes do paciente tá indo dormir, para ser um indutor do sono também, né, porque ele vai ter um sono muito mais gostoso. Pode estar fazendo separado, colocar a fenilalalanina na parte da manhã e você está usando o triptofano antes de dormir, por exemplo, 1 hora antes. Sim, também fica interessante. Mas sempre está avaliando o quadro hormonal como um todo. Mas esse composto daí, como eu disse, hormônio do amor, hormônio da felicidade, né? Para quem já testou isso, já fez uma aplicação intramuscular desses hormônios, é assim, você se sente mais confiante, você melhora, você fica muito menos ansioso no seu dia com o efeito dessa aplicação. É formidável. Ação imediata. Para quem também às vezes está estudando, né, está cansado depois daquele dia de trabalho, fazer uma aplicação disso aí para pegar um dia de estudo é excelente. Melhora bem. Mas aí eu tiraria o triptofano. Uhum. E acalma demais. Aí eu colocaria até a crina junto, que nem você já me deu essa dica. Maravilha. Doutor Felipe, vamos ter que parar Uma por pausa, aqui. passar para a próxima aula. Eu te convido a estar com a gente, se Beleza. possível, né? Ainda no evento. Pessoal, nós vamos dar um break de 1 minutinho. Acredito que o Gustavo vai falar com vocês agora, Gustavo Doria, e a gente entra com o Dr. Renato Lessa em seguida. Eu Gustavo, me agradeço, ouvindo? eu agradeço a oportunidade aqui, viu, gente? Muito obrigado. Tá? E vou deixar meu contato aqui no bate-papo para quem quiser alguma uma dúvida ou entrar em contato para conversar sobre algum caso, tá bom? Beijo, Doutor vou ficar Felipe, agradeço imensamente. valeu, vou ficar aqui nos espectadores. Bom dia, doutores e doutoras. Sou Gustavo, da comunicação do Grupo Pineda. Muito obrigado pela presença de todos vocês em nosso evento. Eu gostaria de passar 3 breves avisos, tá? Então, primeiramente, vocês já conhecem o nosso Instagram. Acessem lá, se chama Pineda Injetáveis. Sigam a gente lá. Estamos postando muitos conhecimentos e também fazendo divulgação dos nossos eventos, tá bom? Eu aproveito também para mencionar que, assim como no Web Meeting passado, nós sortearemos 10 brindes para vocês também neste Web Meeting. Então, basta nos seguir lá no Instagram e na segunda-feira nós divulgaremos os ganhadores no Stories, né? Então, só estarão aptos a concorrer aqueles que estiverem nesta Web Meeting e também nos seguirem lá no Instagram. E aí, na segunda-feira, ao longo do dia, estará lá nos stories e a nossa equipe comercial entrará em contato aí para parabenizá-los, tá bom? E, por fim, também um outro assunto comercial também de grande interesse é que, a partir de segunda-feira, a gente também vai disponibilizar uma condição comercial muito bacana para todos aqueles doutores e doutoras que quiserem fazer um pedido conosco ao longo de 10 dias, né? Então, essa condição comercial será passada também através da nossa equipe, que fará contato com vocês, tá bom? E assim já retornaremos com o próximo conteúdo do Dr. Renato Lessa.